Eructavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. Saiu do meu coração, com grande ímpeto, uma palavra boa, eu digo a Deus as minhas obras. Muitas palavras boas, com grande ímpeto, saem de muitos corações nesse grande dia para a Santa Mãe Igreja. Permita-me somente que do meu coração possa sair uma boa palavra, pois é sempre palavra boa aquela que procede do reconhecimento dos bens recebidos. De coração, agradeço ao reverendíssimo Padre Chudzik pela oportunidade que me dá de oferecer esse santo sacrifício aqui em Guarapuava. Agradeço aos seminaristas por terem tornado possível essa função solene. Agradeço aos senhores fiéis que tenho a graça de rever numerosos e perseverantes no longo caminho da virtude. Vos dizia com o Salmo 44 que ouvimos no introito da missa, essas palavras aplicadas pela Igreja à Santíssima Virgem. Saiu do meu coração com grande ímpeto uma palavra boa, eu digo a Deus as minhas obras. Que palavras são essas que saem de um coração com grande ímpeto e que ao mesmo tempo são obras ditas a Deus? Que palavra é essa que vem do coração e que se torna obras que glorificam a Deus? Como pode, em um instante, uma palavra tornar-se uma obra já realizada e direcionada ao culto divino? Caros fiéis, essa maravilha da graça que brota do coração da Virgem Imaculada quer dizer que não é uma simples veleidade, que não reveste nenhuma superficialidade, que vem de um coração prudentíssimo e mostra suas mais perfeitas disposições interiores. Essa palavra, feita obra do Altíssimo, no mesmo instante que foi pronunciada, foi o seu fiat. Fiat mihi secundum verbum tuum. Que me seja feito segundo a tua palavra. Boa foi essa palavra, com grande ímpeto pronunciada. Ímpeto que é o fruto de uma decisão tomada com a mais alta prudência, com a mais profunda e firme resolução de servir a Deus toda a vida, em todas as circunstâncias, qual seja a sua vontade. Esse fiat vem do coração da Virgem Santa, pois é sua mais firme vontade de aquecer, de aceitar, de amar a vontade de Deus em todas as suas ramificações, em tudo aquilo que comportava as consequências do seu sim. Fiat, que é o sim de Maria Santíssima aos desígnios do Altíssimo, foi palavra tão boa que saiu do seu coração, que no mesmo instante que foi pronunciada, tornou-se uma obra divina. E que obra foi essa? Foi que no seu ventre puríssimo, como um raio descido do céu, mas com extrema suavidade, se encarnava a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Saiu a boa palavra do coração da Virgem e no mesmo instante entrou a palavra da salvação, o Verbo divino no seu imaculado seio virginal. E tanto o Verbo divino amou o coração de Maria, que ele quis ficar durante 9 meses a gozar dessa união desses corações sagrados. Eis a obra perfeita que a Virgem Santa direciona a Deus pela sua boa palavra. Eructavit cor meum verbum bonum. Saiu do meu coração com grande ímpeto uma boa palavra. Tão eloquente é essa única palavra pronunciada pela Virgem Santa que só ela basta para nos mover à mais alta virtude. Essa palavra boa pronunciada pela Virgem Santa é para nós, então, uma pregação. E é para Deus uma oração. Oração, pois dita a Deus, dico ego opera mea regi, eu digo as minhas obras a Deus,
Pregação, pois eructavit cor meum verbum bonum. Saiu do meu coração uma boa palavra. Esse fiat da Santíssima Virgem é, pois, perfeita oração e perfeita pregação. E que nos ensina essa pregação, a que nos move essas palavras da Santíssima Virgem? Quanto a nós, ela nos ensina como nós devemos rezar. Nossa oração, se seguirmos os ensinamentos desse fiat, desse sim da Santíssima Virgem, não deve ser só de boca, mas de coração. Eructavit cor meum. Saiu do meu coração. Mas essas palavras, se saem do coração, quer dizer que pressupõem então a conformidade de vontades, levam a uma união de corações e se expressam pelas obras. Dico ego opera mea regi. Eu digo as minhas obras a Deus. Quando rezamos, não basta então que as palavras sejam boas e santas, não basta que simplesmente falemos com Deus, é necessário que essas palavras, essas considerações na oração sejam acompanhadas da prontidão em seguir a Deus em todas as suas vontades. Em seguir a Deus com prontidão de fazer em tudo a sua santa vontade. Junto dessas palavras devem ser acompanhadas então as boas obras, a prática das virtudes e a santa mortificação. Esse fiat, em resumo, nos conduz a evitar o terrível fenômeno da separação na vida espiritual. Esse fenômeno que nos faz separar a oração, a meditação do resto do dia, como se ela fosse uma gaveta que abrimos quando nos pomos a rezar, mas que logo depois da oração fechamos e não deixamos essa mesma oração influenciar, coordenar, formar os nossos atos diários, as nossas palavras, as nossas decisões. O que nos faz ser católicos de manhã, mas pagãos no resto do dia. Esse fiat, caros fiéis, nós também podemos dizer todos os dias: essa será uma boa palavra que sairá de nossos corações, de nossas bocas. Esse fiat é posto em nossas bocas todos os dias, como já vos disse, basta que consideremos melhor o que dizemos em nossas orações. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Fiat voluntas tua, seja feita a vossa vontade. Dizemos o nosso fiat, então, todos os dias que rezamos o Pai Nosso. Mas dizemos ele com o coração. É essa palavra tão boa que se volve para nós em obras. É a nossa oração tal que busca em tudo a conformidade com a vontade de Deus. Conta-se na vida do padre Luís de la Puente, um jesuíta, que estava doente e recebeu a visita de um seu amigo, padre, que lhe disse: de quanta saúde e forças dá Nosso Senhor a ladrões com que o ofendem, não repartirá consigo para o servir e ajudar as almas? Porque Deus dá então saúde aos ladrões e não dá a si, caro padre, saúde para o servir? O padre de la Puente responde com uma dureza de espírito: Padre, deixemos governar Deus o seu mundo e levar-nos por onde quiser. Se Ele me der a saúde, que sabe o Senhor em que eu a empregar? Quer dizer, Deus não dá enfermidades aos bons para que não o sirvam, mas sim as dá para que o sirvam mais perfeitamente. A perfeição no serviço de Deus consiste em ser ao modo de sua graça e não ao da nossa natureza. A perfeição no serviço de Deus consiste em ser ao modo da sua graça e não ao da nossa natureza.
Eis onde deve nos conduzir nossas orações. Eis o critério para saber se elas vêm de nós mesmos ou de Deus. Dizemos nosso fiat de coração quando nos conformamos em tudo à vontade divina. Fiat quando deixamos Deus governar o seu mundo e perseveramos fiéis aos nossos deveres. Fiat quando extirpamos de nossas almas aquilo que nos separa de Deus. Fiat quando entendemos que a verdadeira devoção ao coração imaculado de Maria é a sua perfeita imitação. Fiat quando seguimos esse único caminho para entrar no coração divino, que é o esquecimento de nós mesmos. Eis a palavra boa que com ímpeto sai de um coração conforme ao coração de Maria. Eis a eloquência e o argumento do seu fiat. Eis o lugar onde o Verbo Divino gosta de ficar, em um coração como o coração de Maria, que é em tudo conforme a sua santa vontade. Que o coração imaculado nos ensine hoje as suas vias, que ele nos ensine o verdadeiro espírito de oração, que ele nos ensine a deixar Deus governar o seu mundo e levar-nos por onde quiser, que nenhuma coisa nos pode acontecer de melhor do que ser feita em nós a sua santa vontade, a qual quer nos fazer santos e salvos. Eructavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.